Oi pessoal do Desabafo, tudo bem? Eu sou a Nini, seja bem-vindo ao Doc Desabafo Oficial Korea. E hoje é o nosso primeiro vídeo sobre o dorama depois do nosso leve hiato. Igual a Soyeji, que ressurgiu das cinzas com o dorama Eve, que é inclusive o assunto desse vídeo. Eu disse que a Soyeji ressurgiu das cinzas porque no ano passado ela se envolveu em polêmicas. Polêmicas que na época fizeram com que ela deixasse o elenco do dorama Island, em que ela iria protagonizar ao lado do Cha Eun-woo, e ela também não pôde participar das divulgações do filme que ela estava estreando na época, que era o Recall It. Se você não ficou sabendo dessas polêmicas, eu tenho 2 vídeos aqui no doc em que eu explico certinho tudo o que aconteceu. Mas rumores à parte, o retorno da nossa eterna comunhão de Tudo Bem Não Ser Normal aconteceu então em 2022, 2 anos após o final do seu último dorama, que era Tudo Bem Não Ser Normal. Mas vamos voltar aqui pro Eve. Eve é um dorama que já está finalizado, conta com 16 episódios de aproximadamente 1 hora. Ele é um dorama da TVN, que teve como temática vingança. Logo nos primeiros episódios, o dorama já chocou o público porque teve classificação indicativa de 19 anos. Ele foi vendido pro público como nós chamamos de um dorama adulto, que de fato ele foi, até pelo menos metade ali do dorama. Depois disso, nem tanto. Neste vídeo eu vou fazer uma primeira fala sem spoilers, e quando começar a ter spoilers eu te aviso, então não se preocupa. Eve começa nos apresentando o seguinte cenário. Nós temos o presidente Kang, que é um dos homens mais ricos da Coreia, tanto por causa da sua família, como também por causa do seu casamento com a personagem Han Sora, que também é de família rica. Eles têm então um casamento perfeito no quesito bens, de poder, de dinheiro, de influência. Então assim, eles são o casal mais rico e poderoso da Coreia. Mas logo de cara nós já sabemos que o presidente Kang, ele está tendo um caso. Os jornais já começam a noticiar, a família dele e a própria esposa vão à loucura. E de fato ele estava realmente tendo um caso com a nossa protagonista maravilhosa Ira-air, que é a personagem da Soyeji. Após fazer essa introdução e já jogar logo de cara que a Ira-air vai ser ali a amante do presidente Kang, o dorama volta no tempo 3 meses antes, para ir retratar o que aconteceu nesse período que fez ali com que o presidente Kang tivesse esse envolvimento com a Ira-air. Então nós temos bem forte essas duas temáticas de traição e vingança, o que já me atrai bastante. A Ira-air, ela tem um passado difícil, de dor, de sofrimento, tudo por causa da família da esposa do presidente Kang, que é a Han Sora. Quando a Ira-air ainda era adolescente, os pais dela sofreram na mão da família Han, porque eles queriam roubar a empresa da família da Ira-air sem ter que pagar nada, e fizeram isso através de coerção, de sequestro, de tortura. Chegaram até a matar o pai da Ira-air na frente dela, perseguiram a própria Ira-air, bateram nela, fizeram de tudo até que conseguiram o que queriam, que era a tal da empresa. Além deles terem destruído a vida da Ira-air, ela tentou com o advogado So Yeon-pyong tentar reverter a situação, fazer com que eles pagassem, mas como família rica, mais poderosa da Coreia, eles passaram impune e ilesos por tudo. A única coisa que fez com que a Ira-air não desistisse da vida dela foi ter a vingança como principal objetivo. Ela juntou todas as suas forças, dedicou toda a sua vida na construção ali de um plano que fizesse com que ela conseguisse finalmente destruir a família Han, assim como eles fizeram com ela e com a família dela. Então, quem eram esses membros da família Han que a Ira-air queria vingança? Obviamente, o pai da Han Sora, que foi a pessoa que mandou matar o pai da Ira-air, que era um cara super sádico. Depois do chefe da família Han, a própria filha dele, a Han Sora, um deputado que era amigo da família, e o presidente Kang. Anos depois do incidente com a Ira-air e a família dela, ela retorna agora com o nome de Kim Soo-bin, afinal ela não podia voltar pra vida ali junto com esse povo com o mesmo nome, senão eles podiam reconhecer ela. Ela já é adulta, é casada com Jang Ji-yoon, que tem a filha dela que é a Boran, e ela tenta se aproximar da família Han, do próprio presidente Kang, para assim poder destruí-los
por dentro. Então isso é tudo que eu posso falar pra você sem spoilers. A partir de agora fica ligado, porque eu vou dar minha opinião, comentar os principais pontos e principalmente os desfechos da história, então vai ter spoilers. Vamos começar falando sobre essa identidade de fachada que a Iraer criou ao assumir o nome de Kim Soo-bin. Ela estudou muito sobre esses 4 membros da família Han que ela queria destruir, ela sabia do que o presidente Kang gostava, mais ou menos ali como era a personalidade de cada um, quem eram os mais vulneráveis e como ela podia chegar perto daquilo ali sem demonstrar que ela tinha interesses obscuros. Então ela cria essa fachada perfeita casando com o Jung, que justamente também tinha ajudado como capanga a ferrar ali com a vida dela quando ela ainda era adolescente, tinha um pai vivo. E com uma filhinha pequena que começa a frequentar aquele jardim de infância que também frequentava a filha do casal Presidente Kang e Han Sora. E é a partir dali dessa mediação que ela vai criando todas essas conexões e consegue chegar perto deles. Então pra mim, a primeira parte do dorama, que é quando ela começa a se aproximar, vai investigando, vai lançando aquele charme, sedução por parte do Presidente Kang, sem deixar que a esposa dele perceba. Ao mesmo tempo vai criando uma amizade com a Han Sora, a esposa do Presidente Kang, sem deixar que o Presidente Kang, por sua vez, perceba essa aproximação. Eu acho que é um jogo ali muito legal, que me agrada no dorama. Então até mais ou menos os 5 primeiros episódios eu achei super incrível, gostei muito. Pra ajudar nessa fachada, ela também conta com uma mãe adotiva, que na verdade tinha sido uma mulher que também sofreu na mão da família Han e que formou parceria com a Iraer justamente para buscar vingança. E sobre a mãe adotiva dela, que eu vou chamar assim, eu passei metade do dorama, todas as vezes que ela aparecia, com um certo receio. Eu não sabia se ela estava totalmente do lado da Iraer ou se ela estava usando o Iraer com segundos objetivos e poderia descartá-la a qualquer momento. Então vivi nessa ambiguidade de, nossa, será que ela é boa? Será que pode realmente confiar nela? No final das contas, ela acabou morrendo. Iraer teve que passar por um luto novamente em sua vida. O dorama alimenta muito a questão da vingança, de como ela tinha sido assim forjada para destruir toda aquela família, como ela deixava os sentimentos dela de lado e tentava agir com a razão. Mas acredito que desde o momento em que ela tentou ali seduzir o Presidente Kang e que ela foi se deixando envolver com ele, e que ficou muito visível pra gente que tava assistindo, eu já tinha percebido que ia ter sim uma questão de romance real no dorama, o que teve muita gente que lá no finalzinho, quando percebeu que ela realmente estava apaixonada pelo Presidente Kang, ficou um pouco assim estremecido, pensando, mas não foi isso que me venderam, não parecia que ia ter romance nesse dorama. Mas desde o começo ali, pra mim, parecia assim que ela estava envolvida pelo Presidente Kang. E aí, já compreendendo que realmente ia ter essa vertente de romance no dorama, eu não trabalhei com outra hipótese. Eu já imaginava que Iraer estaria assim apaixonada pelo Presidente Kang. E aí fui pegando todas essas sutilezas que o roteiro tentou passar pra gente. Que era essa questão das chamas gêmeas, a própria questão do tango, que os dois compartilhavam desse prazer, desse desejo da dança, de se sentir curado através disso. E eu acho que eram premissas muito interessantes que o roteiro jogou pra gente, que depois de alguns episódios acabaram se perdendo assim. Eu achei que faltou uma maior conexão, algo que tornasse mais visceral realmente a relação entre a Iraer com o Presidente Kang, considerando que ele já era um cara muito mais maduro, mais velho que ela, que era uma das pessoas mais ricas da Coreia, ele tinha um passado difícil, ele tinha um casamento, muitas relações para manter, e aí em determinado ponto em que ele se envolve com a Iraer, ele cria uma grande devoção que eu achei que foi até demais, tanto que no casamento da esposa ela faz com que ele deixe ela e vá encontrar ela, e depois disso outras coisinhas ela vai jogando e ele sempre acatando, ela vai brincando com o emocional dele. E eu acho que foi muito rápido essa questão do momento em que ele começa a se apaixonar ao momento em que ele começa a fazer tudo o que ela pede. Claro que foi construído toda essa imagem da Iraer como uma mulher fatal que seduziu ele, mas eu acho que isso tinha que ter sido um pouco mais enfatizado em alguns momentos. Eu gostei muito da história que eles construíram em torno do bandaleon, lá o instrumento musical do tango, que os dois queriam, que eles se consideravam almas que queriam, né, acalmar seus entes perdidos, dar paz. Os dois tinham um passado difícil, o Presidente Kang perdeu a mãe, ela acabou perdendo os dois pais, então assim, dava pra ter trabalhado, eu acho, com alguma coisa que tornasse eles muito mais próximos. Tivemos sim
cenas mais 18, várias dessas cenas, mas as principais vezes que aconteceram isso, como eu disse, era no começo da relação deles, no momento em que ele estava começando a se apaixonar. E aí, depois disso, que eu acho que o salto foi gigantesco, o que causou no final do dorama, principalmente em mim, um senso de, meu Deus, por que as coisas estão acontecendo desse jeito? Parecia que eu não estava acreditando, não estava me convencendo os rumos que a história estava seguindo. E aí, como o dorama apostou tanto nesse romance, não nos convencer do romance acaba se tornando um problema, principalmente no final, em que a vingança que a Iraer tinha planejado durante tanto tempo acaba ficando em segundo plano. Porque no final do dorama, por um episódio, nem isso, o presidente Kang acaba virando ali um pouco as costas para Iraer, afinal ele se sente traído por ela ter se aproximado dele, querendo vingança, mas dá uma volta ali já no final do dorama em que os dois se aproximam com esse intuito de que o amor vai vencer esse ódio, eles vão conseguir a vingança que a Iraer queria e ainda vão continuar juntos. Mas a vingança dela parece completamente interrompida. E pra mim, ela só dá certo porque os outros personagens da família Han simplesmente enlouquecem sozinhos. É essa sensação que eu tenho. Porque ela joga várias iscas ali pra tentar prender todos eles, tentar fazer com que eles caiam, né, nessas armadilhas e eles mesmos vão se destruindo, o que realmente acontece. Mas eu acho que pra uma família que é rica, que é naturalmente sádica, todo mundo ali era completamente doido no sentido malvado da coisa, de querer conseguir as coisas matando outras pessoas, pisando, passando por cima, destruindo de tudo quanto é jeito possível contra a Iraer, que só tinha ela e um deputado, que era o tal do nosso advogado lindo e maravilhoso, que praticamente eram só os dois contra o mundo que o pessoal da família Han podia contratar para dar fim neles. Então, a parceria que eu pensei que o dorama iria investir era trabalhar esse romance entre a Iraer com o presidente Kang de uma forma mais intensa, que até tornasse mais empático pro público gostar do presidente Kang. E aí, os dois em parceria destruir o resto. Tecnicamente, foi o que aconteceu, mas deixaram isso pro último episódio sem tempo para resolver as coisas com calma, de um modo que nossos públicos nos sentíssemos vingados ao ver o pessoal, sei lá, perder a presidência, perder dinheiro, ser preso. Não simplesmente o chefe da família Han morrer preso lá no lugar sádico lá que ele tinha, no subterrâneo da própria casa. Ou aquele político malvado morrer tentando matar a Iraer. A única pessoa que eu realmente me senti vingada, que eu achei que foi muito bem trabalhada, foi a relação com a Han Sora, acho que até pela própria atriz, que foi maravilhosa. O próprio final do presidente Kang, que foi aquilo? Eu juro que não me convenceu. Cara, quando ele falou que ia se matar, que fez aquela ceninha dirigindo que não fazia sentido nenhum, mas ok, já que ele gostava da Iraer, ele ia fazer o quê? Vamos jogar aqui no telhado pra dar fim a tudo isso? E aí, assim, eu fiquei esperando o presidente Kang aparecer em todas as cenas que se seguiram depois que realmente tinham falado que ele morreu. Eu não acreditei, falei, morreu coisa nenhuma, deve estar vivendo numa ilha. Quando ela foi viajar para Buenos Aires, eu tava, meu Deus, ele vai aparecer a qualquer momento. E parece que não apareceu mesmo. Acho que foram erros de intencionalidade ali do roteiro que causaram esses problemas. Além também, acredito eu, que da interpretação que o ator deu pro presidente Kang, já que ele passou metade do dorama com aquela mesma cara, com o bicão fechado, assim, era essa cara que ele tinha o dorama inteiro. Eu não sabia o que ele estava pensando, eu não entendia se ele estava realmente apaixonado pela Iraer. Não faltou essa emoção que chegasse na gente. Eu acho que esse foi o principal erro. É um dorama ruim? Não acho que seja um dorama ruim. Só acho que em determinado ponto ele não começa a convencer mais a gente das coisas que estão acontecendo. Eu vi que muita gente não aprovava esse relacionamento da Iraer com o presidente Kang, e sim o da Iraer com o advogado. Só que não teve essa relação amorosa ali entre os dois. O advogado, né, chega a se declarar, mas ela deixa bem claro que não. E eu não vou negar que eu gostava dela com o presidente Kang. Eles podiam ter formado uma parceria bem antes, o que tornaria as coisas mais interessantes. Os dois querendo vingança contra o resto da família. Acho que seria mais interessante, porque pra mim parece que o final do dorama ficou largado e graças a Deus os outros malvados enlouqueceram e conseguiram
se ferrar sozinhos, porque a Iraer não iria dar conta sozinha, foi o que pareceu pra mim. Aproveito pra dizer que eles também simplesmente esqueceram das filhas. Gente, as meninas apareceram o drama inteiro, e aí no último episódio simplesmente somem as duas meninas esquecidas no churrasco. Vamos terminar esse vídeo falando do So On-pyong, que era o advogado que depois virou político maravilhoso. Ele sempre esteve do lado da Iraer desde quando era pequeno. Ele foi a pessoa que reconheceu a Iraer desde o primeiro momento. Ele estava, como eu disse, sempre do lado dela e vai continuar assim. E já que o presidente Kang morreu, eu acredito que o futuro é do So On-pyong, gente, porque ele vai ficar junto com a Iraer, mas com certeza. Até uma facada por ela ele levou. Ele era, não teve erro. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo. Quero muito saber o que você achou de Eve. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos, de nos seguir nas redes sociais. E até o nosso próximo vídeo.